Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Gênesis 13, versículo 4. A parte B nós lemos: E ali invocou Abrão o nome do Senhor, o caminho de volta. Renove sua comunhão com Deus. Abrão, após sair do Egito, uma das primeiras providências que ele tomou foi renovar sua comunhão com Deus. E após este momento tão maravilhoso, ele volta a adorar aquele que durante um período que estivera lá, ele não tinha feito. E eu penso que uma das coisas mais tristes na vida de um servo de Deus não é quando ele perde o emprego, ainda que isso não seja bom, não é quando ele perde bens materiais ou até mesmo alguém que ele tanto ama, mas quando termina a sua comunhão com o seu Senhor. Quando isso acontece, a vida fica vazia. Quando se perde essa comunhão com Deus, a vida perde o sentido, fica sem graça. E por que não dizer, fica sem brilho. Não há nada mais deprimente do que parar de sentir a presença do Deus Altíssimo, do Senhor. Não há nada mais deprimente do que perder a comunhão com aquele que um dia nos resgatou e morreu por nós na sua cruz. Para que a vida volte a ter sentido, é preciso tomar o caminho de volta. Davi sabia muito bem o que era isto. Todos nós conhecemos a história, que após um período de distanciamento do Senhor, após um período no qual ele peca, e Deus se entristece com ele, talvez tenha sido o pior momento que este homem, que este rei de Israel, deva ter passado na sua vida. E após este momento tão doloroso, Davi para escrever os Salmos de número 51. E quando nós olhamos nos versículos 11 e 12, a gente pode entender o que seja o distanciamento, o que seja perder a comunhão com o Senhor, o que seja não estar mais perto daquele que tanto nos amou, o que seja não sentir mais o calor da presença do Espírito Santo. E ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me, ou melhor, me faça sentir de novo. Devolve para mim a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Você consegue entender o que é que este grande rei sentiu ao ter perdido a comunhão com Deus e a necessidade de voltar pelo caminho do Senhor? Nós conhecemos uma outra história, que após um momento difícil na vida do profeta Elias, ele foge para o deserto, fica 40 dias lá, caminhando, vagando pelo deserto. E depois ele aparece no fundo de uma caverna. Então Deus se apresenta e Deus mostra o quanto o amava. E nesta história de Elias, a gente vai perceber que Deus tratou dele a todo momento, seja fora da caverna, no deserto, ou seja lá dentro. Deus tratou ele com pão, Deus tratou ele com carne, com água e encorajamento na vida deste homem. Logo após, o Senhor mostrou que nada daquilo iria resolver, que nada resolveria os seus dilemas, que se ele ainda continuasse da maneira que estava. Então, a gente vai perceber que Deus mostra para Elias que o ministério dele não tinha terminado, que muitas coisas precisavam serem feitas ainda, que o reino de Deus estava esperando por ele e que através dele muitos seriam abençoados. E aí a gente percebe que Elias volta à comunhão com o Senhor. E quando Deus fecha essa conversa com Elias, Deus disse para ele, no capítulo 19, versículo 15, a parte A: vai, volta pelo teu caminho. Por isso, queridos, o caminho de volta é renovar sua comunhão com Deus. Você tem voltado o caminho? Você está no caminho de volta? Quer voltar a ter comunhão? Senhor,
em nome de Jesus. Não apenas ajude os teus filhos que me ouvem, me ajude, nos ajude a renovar nossa comunhão contigo diariamente, constantemente, por toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.